Olá, meus alunos, como vocês estão? Vamos começar a nossa aula de História. Vamos falar hoje sobre as invasões francesas. Então, vamos lá. As invasões francesas, elas aconteceram, né? Primeiro de tudo, elas aconteceram porque os franceses queriam fixar a moradia aqui, formar uma colônia, né? E aí, no ano de 1555, o vice-almirante Nicolas Durand de Villegon, esse homem aqui, né, que foi o responsável pela primeira invasão francesa, ele chegou ao Brasil. Mas ele chegou ao Brasil pelo Rio de Janeiro. Isso daí. Ele chegou ao Brasil pelo Rio de Janeiro. E aqui, o que é que ele queria aqui? O que é que ele queria? Ele, antes de tudo, eles tinham uma relação muito amigável com os indígenas, né? E eles davam o que aos indígenas? Isso mesmo, presentinhos. Eles davam presentes aos indígenas e os indígenas em troca davam, né, doavam a questão do escambo, eles davam os produtos que aqui existiam, né, produtos tropicais e aí também o pau-brasil. Mas, pois bem, os franceses aqui queriam formar, né, aqui a França Antártica, foi o primeiro, nossa primeira invasão, eles formaram a França Antártica pelo Rio de Janeiro. E aí na cidade de Sergipe, né, eles na ilha de Coligny, ou melhor, na ilha de Villegon, eles formaram o Forte de Coligny. Isso mesmo, eles invadiram aí e formaram o Forte de Coligny. Pois bem, e como eu disse a vocês que eles tinham uma relação muito amigável com os indígenas, houve a Confederação dos Tamoios, né, dos Índios Tamoios, onde os portugueses eles lutaram para expulsar os franceses daqui. Mas como os índios estavam apoiando os franceses, logo, os portugueses não tiveram êxito. Nessa época, era o governador-geral Duarte da Costa. Duarte da Costa não fez muita coisa para expulsar os franceses, não conseguiu. Mas aí veio um outro governador, que era Mendes Sá. Isso mesmo. Mendes Sá, na época de Mendes Sá, ele falou com a corte portuguesa, né, e trouxe de lá os padres jesuítas. E esses padres jesuítas ficaram aí, convenceram os indígenas a fazer um tratado de paz e não mais estar lutando ao lado dos franceses. E foi aí que Mendes Sá, né, expulsou os franceses, né? Então os franceses foram expulsos, né? Saíram da Baía de Guanabara, né, em 1567. Então aí eles terminaram a primeira invasão francesa. Mas aí terminou, não terminou. Porque como eu disse a vocês, foram duas invasões. E aí veio a segunda invasão francesa. Essa segunda invasão francesa, ela ocorreu aonde? No Maranhão, isso mesmo. A primeira foi no Rio de Janeiro, mas a segunda foi no Maranhão. E eles queriam fundar aqui uma outra França, né? A primeira foi a França Antártica, mas a segunda era chamada de França Equinocial. Isso mesmo, a França Equinocial. Só que essa invasão agora não foi mais por Nicolas Durand, mas sim por Daniel de Latouche. Esse foi o comandante que veio aqui fundar a colônia na segunda invasão francesa. Esse foi Daniel de Latouche. E aqui eles fundaram, né, o Forte de São Luís. Isso mesmo, eles fundaram o Forte de São Luís. Levou esse nome porque, na época, o rei da França se chamava Luís, né? É o rei Luís IX. Então, por isso que eles deram o nome, em homenagem ao rei, de Forte de São Luís. E qual era o objetivo deles aqui também? O objetivo deles era igual ao primeiro. Ele queria estabelecer aqui, né, para explorar, conhecer o continente, explorar, né, e vender os produtos na Europa e trazer, né, os exilados da França para ficar aqui no Brasil, né, para se refugiar aqui no Brasil. Os exilados protestantes. Mas aí eles também não tiveram muito êxito, né? Essa invasão durou menos do que a primeira. Então, eles foram, né? A segunda invasão, eles foram expulsos por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Foram as duas pessoas, né, que expulsaram novamente os franceses aqui do nosso Brasil. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, né? Tinha muitas informações. Todas essas informações, gente, vocês vão conseguir responder as atividades.
tá certo? Então, não esquecendo, a gente teve a primeira invasão, tivemos a segunda invasão. A primeira foi no, isso mesmo, Rio de Janeiro. A segunda no Maranhão. Mas o comandante foi o mesmo? Não. O primeiro comandante foi Nicolas Duran, muito bem. O segundo comandante, Daniel de Latouche, isso mesmo. Então eles vieram aqui, o objetivo era o mesmo? Sim, né? Fixar a colônia e trazer os exilados da França para cá. Isso mesmo. Pois bem, um foi derrotado, né? Foi expulso por Mendes Sá e o outro por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Foram as pessoas que expulsaram, né, os franceses aqui do Brasil nessa segunda etapa. Vocês vão realizar a atividade da página 41 e 42, 43, porque a 42 é mais um resumo do pau-brasil. Então, vocês vão responder a atividade na página 41, 42 e 43, né? E não esquecendo também, todas as informações, gente, que eu falei, vai estar nas perguntas. Então, se vocês, escutarem o vídeo, vão saber responder tudo. Lembrando que vocês vão realizar também a atividade do livro de reforço na página 76 e 77. Então, é como diz, é um reforço a mais daquilo que vocês aprenderam. Eu espero que vocês realmente tenham aprendido. Façam a atividade, mandem para mim no privado, tira a foto, como eu disse, em pé, tá certo, gente? Do celularzinho em pé, porque aí fica bem bacana para eu poder corrigir. E tenta fazer um pouquinho mais escuro, porque quando eu der o zoom, eu consiga responder. Tá ok? Uma boa aula para vocês e até mais!